Dias ficou um tempo hospedado lá, Querite. O Querite é um rio periódico. Então, ele, durante um tempo do ano, onde você tem uma cheia, né, a chuva, tem uma cheia, a água chega até lá. E aí, o pessoal dá para ficar por lá, desfrutando, até que em determinado período, a água baixa e vai secar. Então, é periódico esse rio, tá? Então, você tem o Querite. Até nessa questão de celebridade de Deus, porque ele mandou ele para lá na época que tinha água. Que tinha água, exatamente. E quando acabou a água, tchau, que tem mais missão para fazer. Não é para ficar lá de Vai atrás da água agora. braços cruzados. Exatamente. Agora vai para outro lugar. E é interessante que Deus manda ele para ser sustentado por uma viúva. Deus é extraordinário, né? O Rio Jordão é um curso de água de grande importância religiosa que situa em Israel. A fronteira natural entre Israel e a Jordânia. Jordânia, na atualidade, né? Na época não havia esse conceito de Jordânia, é outros povos. Jordão significa aquele que desce ou também lugar onde se desce. O rio deságua no Mar Morto. 251 quilômetros, 18 mil quilômetros quadrados a bacia dele, 16 metros cúbicos. Esse fluxo aqui, eu não sei o que significa essa medida. 16 M3 metros cúbicos, né, por segundo. Ótimo, encontramos aí. 16 metros cúbicos por segundo de fluxo, né. Ah, não tem informação no Mar Morto porque não tem circularidade, né, fica parado lá. Então aqui é relevante. 16 metros cúbicos por segundo. A foz do Mar Morto, nascente do Antilíbano, que é ao norte. Então você vai ter o Monte Hermon, 2.800, né, metros de altura, o Monte Hermon. Aí dali, do derretimento das neves eternas do Monte Hermon, você vai ter a alimentação de alguns lagos, tá? E esses lagos vão fornecer a água para o Rio Jordão. O Rio Jordão vai traçar 251 quilômetros quadrados, 251 quilômetros ao longo da Palestina, né, ao longo dessas terras de Israel, desaguando no Mar Morto, onde a água é evaporada. Aqui é o Mar da Galileia, veja só, foto aqui, né, Mar da Galileia, né? Aqui uma foto satélite e aqui uma ilustração, né, das cidades bíblicas em torno do Mar da Galileia. Mar da Galileia, você vai ter 14 quilômetros nessa medida norte e sul, e vai ter 24 quilômetros nessa outra medida aqui. Parece que está errada essa medida porque eu espremi a imagem tem que ser mais aberta, tá? Então eu apertei a imagem aqui para poder caber. Isso que está estranho assim. Então, Mar da Galileia, você tem algumas cidades do período bíblico, né? Tiberíades, Magdala, Genezaré, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Júlia, tem aí. Ó, essa aqui a Bíblia nem menciona, mas está aqui, ó, é período bíblico também, Sanabres, tá? Então, cidades que estavam presentes aí. Aí Jesus vai de Tiberíades para Cafarnaum, pronto, atravessa aqui, pega o barco, né, e vai. Aí quando fala que o povo acompanha ele pela terra, e quando ele desembarca lá, né, de dentro do barco, o povo já está esperando lá. E aí Jesus disse ao povo: vós não vem atrás de mim pela palavra de Deus, mas sim para comer pão. Então o povo persegue Jesus pela margem, simplesmente porque viu o milagre da multiplicação dos pães, né? Então você tem eventos relacionados ao Mar da Galileia, né? Quando o mar fica bravio, inclusive essa questão dessa característica peculiar do Mar da Galileia, né? Do Lago da Galileia, alguns especialistas em meteorologia explicam que essas águas são tão revoltas porque aqui você tem um clima quente em torno do Mar da Galileia, tá? Clima desértico, um clima quente. E no Monte Hermon, você tem um vento frio, você tem um ar frio, resfriado por causa das geleiras que estão lá. Então, o encontro, né, quando você tem um vento que colide lá e empurra aquela massa para baixo, você vai ter a massa de ar frio descendo em cima de uma massa de ar quente concentrada aqui. É isso que causa, então, essa tempestade. E aí você vai ter a tempestade dentro do Mar da Galileia, ou Lago da Galileia, né? O Lago de Genezaré ou de Quinerê, que são os nomes dele. E aí onde causa aqueles eventos, né? Aqueles eventos, por exemplo, relacionados à tempestade no Mar da Galileia, quando Jesus acalma o mar. E aí, claro, você pode até enxergar nisso alguma influência demoníaca, né? Como alguns podem... Não, mas aquilo na verdade foi um evento causado por forças demoníacas. Mas... tentando derrubar Jesus, tentando matar os discípulos e tudo mais. Mas nem sempre os eventos são causas demoníacas, às vezes são causas naturais. Agora, o que acontece? O diferencial aí é que Jesus, primeiro, ele está totalmente seguro, está tranquilo em relação a tudo isso, porque ele tem controle sobre tudo, sobre a geografia, inclusive, né? Sobre a geofísica.
E aí ele ordena aos elementos que se detenham. Ele não expulsa um demônio das águas. Ele não expulsa um demônio do ar. Exatamente. Ele dá ordem aos elementos. Os elementos... Mar, detenha-se, vem, acalma-se, acabou. Ele tem o poder sobre os elementos, uma vez que é o Criador, né? Então ele conhece como funciona isso aí. Também chamado de Mar de Quinerê, tá? Lago de Genezaré também. Você tem a cidade de Genezaré, então para eles era Mar de Genezaré, né? Você vai ter outros, então eles vão dar outro nome relacionado aqui a quem está dando nome a ele. Na verdade, trata-se de um lago de águas doces formado pelo Rio Jordão, mas devido às suas dimensões avantajadas, 24 km de comprimento por 14 de largura, e temporais frequentes que o agitam, as populações adjacentes têm chamado de mar. Na época de Cristo, a população que ficava próxima a este mar atingia o número de 150 mil pessoas na época de Cristo, se alimentando, né, se nutrindo das águas desse mar aqui. Né, as cidades em volta, e eles se alimentando da pesca, né, dos peixes que tiravam daqui, e das águas, né? Então você vai ter algumas informações acerca dele. E interessante que eu coloquei aqui, ele deu informações de até peixes que se pescavam lá. Tristramelia sacra, não faço ideia de que peixe é esse. Tristramelia simonis. A cidade que ele coloca em volta, uma cidade moderna, é Tel Qatsir, tá? Tel Qatsir. Então, aqueles dados que eu já passei, né, sobre o Mar da Galileia. Aqui alguns outros lagos que estão relacionados a esse sistema. Eu vou mostrar esse sistema, né, que vem lá do Monte Hermon. Lago de Meron, que é um pequeno laguinho que ficava acima aqui. Não se fala muito sobre ele, né? Tem 10 km de comprimento, 6 de largura, está a 2 metros acima. Você vê, geralmente se menciona, a Galileia está abaixo, inclusive eu acho que tinha informação dele aqui, ó. 212 metros abaixo da linha do mar, da elevação de superfície, 212 abaixo. Você tem o Meron, que está acima. Então, alguém pelo menos está um pouco acima do mar, né? Está a 2 metros acima do Mediterrâneo. Sua profundidade é rasa, 3 a 4 metros somente, tá? 20 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Só que isso aqui já mudou hoje. Esse lago não está mais dessa maneira. Um outro lago, Meron, ficava mais ou menos por aqui, tá? E aqui outro laguinho também, Lago Rula, que alimentava também o Mar da Galileia. Você vai ter Monte Hermon, esse lago aqui, depois um lago da Galileia. O Meron está assim agora, secou. Ele muito superficial, então mudanças geológicas da região, ele não tem mais água. Tá? Meron, outros dados sobre ele, que eu já passei, e aqui o sistema que eu falei para vocês, aqui ó, Monte Hermon, tá? 2.800 metros, tá? Aqui você vai ter geleiras eternas, ficam aqui, então independentemente da região ser árida, ser seca, né? Por causa da altura, da altitude desse monte, ele sempre conserva neve em cima dele. E essa neve é uma bênção, porque o derretimento dela causa aqui esses afluentes, ó, pequenos lençóis freáticos, né? Que vai alimentar todo esse sistema. Você tem esse lago Rula, tá? Do lago Rula você tem a desembocadura aqui, lençóis freáticos que alimentam o Mar da Galileia. Aí o Mar da Galileia vai formar então o Rio Jordão. Aí aqui são pequenos lençóis freáticos, aqui é um rio de fato, o Rio Jordão, que vai alimentar toda essa região aí. E aqui, ó, que eu achei interessante, um corte transversal para você ver como é a medida disso aqui, como é que é a geografia, né, o aspecto da superfície. Então você vai ter, ó, o Monte Hermon, tá, a altitude dele, aí você vai ter uma queda, aqui o Mar da Galileia, tá, então a linha do mar ficou aqui, ó, você vai ter o Mar da Galileia, já aqui embaixo. Aí o Jordão é uma grande queda, né, uma grande queda até o Mar Morto. Mar Morto, mais de 400 metros abaixo, né? Aqui as terras de Moabe, então é como se estivesse aqui no leste, no oeste, olhando para o leste. Tá? Oeste, Jordão, olhando para o leste. Então, você vai ter as montanhas de Moabe aqui, tá? E aí vai ter outras regiões que está dado o nome aí. Então você tem aqui o Rio Jordão e a grande queda dele até o Mar Morto. Ok? Aqui outro rio para vocês, o Orontes. Então o Jordão ficou para baixo aqui o rio Orontes, que vai passar pelo Líbano, tá? Aspecto do rio Orontes. Rio Orontes é um rio que corre nos territórios do Líbano, Síria e Turquia, com nascente no leste, no Vale de Beca,
corre em direção norte, paralelo ao litoral, cruzando o oeste a Síria, até desaguar no Mediterrâneo, próximo ao porto turco de Samandag. Sua extensão é de 571 quilômetros. Então, e o Orontes, que compõe também, e fechando agora com o Rio Tigres, tá? O Rio Tigres, uma foto dele, né? Ele é esse aqui, que está ao oriente.